posicionado a Como é que gente. foi naquele dia do show, né? Então Da faixa. aquele dia da faixa, que foi achei muito legal a forma que você fez, porque tem muita gente que toma essa decisão, tem muitos artistas tal, já se converteram, né? E geralmente tomam essa decisão, como você está tomando, mas não tomam de forma tão pública quanto você fez. Então fica um pouquinho mais fácil você voltar atrás, né? Aham. Tipo assim, tô ali, Tipo mas... assim, eu só parei de fazer show, né? Sim. Então, eu tomei a decisão aqui. Mas a forma que você fez era, tipo assim, quase que, tipo, queimando as carroças, né? Lembra Eliseu? Eliseu vai seguir Elias, ele queima as carroças e os bois. É como se tivesse assim, tá, se amanhã eu quiser voltar, não tem mais carroça lá, entendeu? É isso. Então, tipo, achei muito louco a forma que você fez, assim, né? É que se amanhã eu quiser voltar, eu sou um mentiroso, né? Exato, eu falei Eu não tenho pro Brasil credibilidade nenhuma. inteiro. Aham. Mas como que chegou... A pergunta foi como que foi esse dia, né? O que acontece? Eu já tinha parado com shows. Já tava decidido. Já tinha E conversado com eles? já não tava fazendo mais. Tava decidido. E me ligaram. A Netflix me ligou e falou: olha, vocês têm um evento. A gente quer fazer um evento presenteando os fãs. Era a última temporada da série. E a gente vai fazer um baile funk. E você vai estar lá como seu personagem, fazendo o show. E eu falei: olha, eu não... Desculpa, entendo todo o projeto, envolve custos. Vocês já elaboraram, mas eu não vou participar, não faço mais isso. E eles me falaram: olha, por contrato, você precisa fazer. Eita, os contratos são terríveis. E aí eu falei: caramba, eu já tô com tudo isso de dívida. Mais um contrato. Só que eu falei: olha, depois a gente conversa sobre. E eu fui orar. Fui orar e tal. Eu e minha esposa, a gente tinha acabado de iniciar. A gente falou: vamos fazer aquele jejum de 21 dias, né? Tipo, jejum de Daniel e tal. E a gente tinha acabado de fazer isso. Em oração, eu senti uma paz nesse evento. O que não fazia sentido nenhum na minha cabeça. Falei: não, como assim? O que é pra fazer lá? E fui entendendo que realmente tinha algum propósito desse evento. Falei: tudo bem. Liguei pra mulher e falei: olha, a gente vai ir e tal, tudo bem. A gente vai fazer esse evento. Falei com a minha esposa. E comecei, e olha que engraçado. Faltava 21 dias pro evento. Então foi justamente uma preparação para aquele dia. Entendi. E a gente orando, e eu perguntava a Deus o que é pra eu fazer nesse lugar. E tanto que eu falei pra mulher: qual que é o mínimo por contrato que eu tenho que fazer? Ela falou: 15 minutos. Falei: então é 15 minutos, eu não vou ficar um segundo a mais naquele palco. 15 minutos, eu canto as músicas do personagem e eu saio. E aí eu comecei a entender que ali era pra eu contar pra ele. Eu falei: cara, mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E eu não entendia. E eu, como venho disso, eu gosto muito de roteiros, né? Eu ficava tentando criar. Então, tudo bem, eu vou falar de Deus ali, eu vou criar um melhor momento. E não vinha nada, sabe? E aí eu já comecei a entender, o plano não era meu. Falei: vou esperar, vamos ver. E foi se aproximando do dia. Eu comecei a meditar nisso: não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu falei: acho que tem a ver com isso. Eu preciso anunciar. E onde estava o meu coração? A ideia de tudo isso era fazer uma coisa pra mim e Deus, sabe? Claro, eu imaginei que teria uma repercussão. Mas eu falei: ali é onde eu estou firmando. Falei: eu não faço mais parte disso, né? Não de uma forma egoísta, né? Eu não tava pensando em alcançar outras vidas. Tá. Né? Graças a Deus, pela graça dele, muitas pessoas têm sido alcançadas. Mas era uma coisa muito minha com ele. Falei: eu preciso provar pra ele, realmente, que eu não quero mais essas coisas, né? É um ato de fé ali mesmo, uma confirmação. Então aquilo, pra mim, era... A partir daqui eu tô queimando as carroças, como você falou. Eu precisava disso pra mim. E eu fui planejando e eu falei: cara, já sei, eu vou colocar isso no telão. Né, a ideia que eu tive: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O telão eu vi que era gigante. E vai ser no meio do baile funk, pensa o que pensar, só não vou avisar ninguém. E aí, eu comecei a, em oração, ser direcionado pra ter aquilo em mãos. Eu não entendia isso, eu preciso ter isso em mãos. E aí eu conversei isso com o pastor, eu falei: cara, eu não tô entendendo, me ajuda. E ele falou: cara, faz uma faixa. Pra você ter isso nas suas mãos, faz uma faixa. Eu falei: cara, mas o telão é mais legal, né? O telão é maior, mais pessoas vão ver, vai estar transmitindo. E ele: então faz uma faixa, você tá sentindo no seu coração que tem que estar na sua mão? Eu não vejo outro sentido, né? E eu, tudo bem, a gente mandou fazer essa faixa. E um dia antes do evento, a moça me ligou e falou: olha, a sua equipe tá muito grande. A gente vai precisar, vamos precisar tirar o VJ, que é o cara que opera o telão. Uau! E aí na hora eu falei: Seu entendi. plano ia quebrar O todo, meu plano né? com certeza é por água abaixo. E eu falei: entendi. Porque você não avisou. Não avisei. E não poderia ter avisado. Não iam deixar, né? Não iam deixar. Por manifestar uma... Eles podem entender como uma religião ali. Uma fé. E por não ter muitos cristãos também no meio. Então eu senti de não contar pra ninguém. E no dia a gente foi.
E aí eu levei o Sam, coloquei uma roupa nele da equipe, o pastor. Falei, qualquer coisa fala Equipe que você… do funkeiro. Falei, qualquer coisa você cuida dos efeitos aí, você aperta a fumaça. Ele, não, tudo bem. E tava ali pra interceder, né? Sim. E aí eu falei pra minha esposa, você me entrega essa faixa no final. Ela sabia tudo que tá acontecendo ali. E eu avisei pra eles, olha, eu vou cantar 14 minutos. E eu preciso desse último minuto pra eu me despedir. E eles, mas o que você vai fazer? Eu falei, eu só vou me despedir desse público. Eu vou encerrar ali, eu não faço mais parte do funk. E eles ficaram um pouco desconfiados, mas tudo bem. Ah, é? E aí, depois da última música, minha esposa me levou aquela faixa. E como eu falei, eu passei muito tempo ali antes de chegar o dia tentando montar o que eu falaria. E aí, numa ministração do pastor do Sam, eu vi ele falando que quando a gente tá diante das autoridades, pra gente não se preocupar com o que a gente vai dizer, que vai ser conduzido pelo O Senhor Espírito. vai nos dar. E aí, na hora foi isso, cara. Eu tinha a minha esposa me entregou a faixa. E quando eu tava caminhando ali pra frente pra levantar, eu senti como se o Espírito falasse, fale sobre respeito. Porque eu tinha um receio, eu falei, eu vou fazer isso, mas eu não sei o que vai acontecer, se vão me vaiar. Tanto que naquele dia tinha outros artistas que iam se apresentar, a maioria deles, que tem outra fé declarada. Então tinha um público ali que não compartilhava da mesma fé. E tá tudo certo, na hora que eu tava indo, eu ouvi isso, falar sobre respeito, e foi a primeira coisa que eu falo ali. Falo, olha, o que eu gosto no nosso movimento é que todo mundo respeita todo mundo. Então, eu quero fazer um anúncio pra vocês. E contei que vivi aquilo por muito tempo, tava ali no meu auge, no meu melhor momento, e tinha um vazio em mim que nada preenchia, e que hoje eu não tinha mais aquele vazio naquele dia. Então, eu quero anunciar pra vocês, e eu levantei a faixa. Porque se eu falasse, provavelmente cortaria a transmissão também. Verdade. Então eu só levantei a faixa, tanto que a transmissão foi cortada, né? A faixa levanta e a transmissão cai no YouTube. Porém, a nossa equipe, os meninos que acompanham a gente de vídeo, registraram aquilo e a gente postou. Falei, vou postar aqui no mesmo dia. E foi essa repercussão. Muita gente começou a comentar e, de certa forma, consegui apontar pra Cristo ali naquele meio. E a gente foi aplaudido, né? A gente tava lá mesmo, eu esperando lembro do várias vídeo, pessoas começaram a aplaudir. E aquela faixa, cara, foi coisa de segundos. Levantou e tal, e baixou. Pra mim, parece que eu tava, tipo, horas, sabe? Horas. E como se eu visse aquelas pessoas, comecei a ver pessoas chorando. Pessoas começaram a orar, jovens que provavelmente estavam desviados ali. E foi… Eu não consigo nem explicar a sensação. Mas… a sensação de missão cumprida ali, era pra ter acontecido isso. É. E depois daquilo, foi declarado. A gente queimou as carroças e não tem volta. Não tinha mais volta, a gente vai né? servir, pronto. E a galera, assim, da produção e tal, não veio pra cima, tipo, depois falando? Eles não vieram. Acredito muito também em respeito A decisão que você tinha tomado, né? à decisão e também o tempo que a gente tem na empresa. A série ele já tinha muitos anos. Eu pude ver coisas deles perguntando pra produção, como vocês não viram isso, né? Não tava no cronograma. Mas comigo não. Pelo contrário, muita gente veio, muita gente que acredita em outras coisas, chegou e falou, cara, muito bonito o que você fez. Eu consegui ver a verdade nisso. Uau. E pra mim foi o que importa. Se E você sementes recebeu foram jogadas… então, isso que eu ia perguntar. Você recebeu uns testemunhos assim, depois, aí do Muito, online, né? Imagina. Muito. Muita coisa. Como que é, assim? O que a galera mais mandava? Desde assim? artistas quanto o público, né? O público falando, cara, eu nunca imaginei que Deus falaria comigo naquele lugar ali. Contando que tem parentes orando, muita gente orando. E no lugar que ele foi pra ver um show, Deus falou com ele. E ele pôde presenciar uma renúncia. E isso acaba constrangendo, né? Então muitas pessoas falam que voltaram pra igreja naquele dia, que viram aquilo. E aí muitas pessoas falam que se sentiram envergonhadas com o vídeo quando viram na internet. E renunciaram coisas, por exemplo, eu não consigo parar de fumar, sabe? Sim. Um exemplo. E quando viu aquilo, acabou vendo esse problema como menor, né? Cada pessoa tem o seu problema. Sim, claro. E acabou largando essas coisas. Então, muitos testemunhos. E artistas chamando, falando assim, cara, eu não sei quando, mas um dia eu vou fazer isso. É como se tivesse quebrado uma barreira, sabe? Porque eu acho que os artistas, assim, principalmente do funk, onde eu vivi, a gente não consegue se enxergar sem isso. Tá. A gente vem do lugar… É um Vira movimento uma periférico. identidade, né? É um movimento periférico. A gente alcança um lugar onde é quase impossível ali na porcentagem, sabe? De muita grana, então… Até que ponto vale a pena, né? A pessoa precisa entender, realmente. Ela precisa se entregar e falar… Realmente isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui é tudo passageiro. Tem algo muito Tem maior. algo muito maior. Não precisa ser pra mim, precisa ser pra ele. E eu me coloco nesse lugar hoje de falar. De não me colocar aqui criticando apenas o movimento e o que rola lá, mas não, de acolher aquelas pessoas. Eu sei que eles só precisam ouvir.
Sim. E é isso. Quando você falando assim, cara, que me veio muito no coração o tempo inteiro, e provavelmente você já fez essa correlação ali daquela cena de Jesus com o jovem rico, né? E o jovem rico chega para Jesus e fala: mestre, o que eu preciso, né, para herdar a vida eterna? E aí ele fala: obedece os mandamentos. Aí ele fala: não, tenho feito tudo, tal, né? E aí Jesus olha para ele e fala uma coisa. E eu acho muito lindo esse texto, porque assim, ó, uma coisa ainda te falta.